O Foi organizar teu público aí, Thay? Então, agora o pai chegou, eu passei o plantão. Começamos, então? Muito bem, vamos lá. Boa noite para todo mundo, para todos e para todas. É com muita alegria que a gente começa a nossa atividade de hoje. Então, essa live feita com todo amor e carinho pela residência multiprofissional do Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre. Essa é uma iniciativa do nosso mais conhecido como LEPS, Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Saúde, que é um espaço que a gente criou há mais ou menos uns 3 anos atrás, para a gente ter liberdade para falar de saúde de um outro jeito, né? Para a gente poder falar de saúde na perspectiva do diálogo da saúde com outros campos. E hoje a ideia é a gente poder conversar, bebericar alguma coisinha, ouvir uma boa música do Tiago e poder pensar juntos nesse espaço da arte, né? E nessa interlocução da arte, da cultura com a saúde. Então a gente tem 2 convidados muito queridos nossos, o Tiago Ramil, que já é parceiro aí do GHC em outras atividades e que agora se prepare, porque a gente vai pegar para a gente. A Isadora Bittencourt, que é a nossa egressa, nossa ex-residente do Programa de Atenção ao Paciente Crítico, e que é uma queridona, que saiu do Conceição, mas não saiu das nossas vidas. E a ideia hoje é a gente poder fazer um espaço bem informal, cada um na sua casa, de pijama, bem confortável, nessa sexta-feira diferente que a pandemia nos impõe. E muito da ideia da gente poder estar aqui, depois eu quero que o Elisandro possa falar um pouquinho, é as coisas que foram geradas por essa pandemia, né, para os profissionais de saúde, e em especial para os residentes que estão aí se forjando trabalhadores do SUS no meio desse caos que tem sido a pandemia. Então, quero dar as boas-vindas e desejar que a gente tenha uma noite muito gostosa juntos. Lili, por favor. O que eu faço agora? Eu acho que para a gente iniciar, assim, né, a gente fez uma conversa alguns dias atrás, acho que uma semana até, né, a gente combinou um roteiro, assim, super elaborado, minuto a minuto, tá, para a gente conversar hoje. Mas a ideia, assim, então, um pouco, a Thay já apresentou a Isa, né, que foi a nossa residente egressa, né, e o Thiago, que vem nos acompanhando há bastante tempo já em algumas atividades ali no GHC e no Grupo Narrativos em Saúde. Mas a ideia é a gente conversar, acho que fazer um bate-papo mesmo, então um pouco sobre arte, sobre saúde, sobre como é que a gente nos cuida também nesse momento, nesses 5 meses que a gente está vivendo de confinamentos, entre idas e vindas ao trabalho, né? A nossa residência a gente não parou, né? Nem a gente enquanto trabalhador, nem os nossos residentes, né? Que estão direto nos campos, desde a atenção básica, saúde mental, até a atenção paciente crítico, pessoal na buco, na materno, então está todo mundo nos campos, né? E nas atividades. Então acho que uma conversa para a gente ir dialogando um pouco sobre os cuidados possíveis e ao mesmo tempo escutando um pouco de música, né? O Thiago também vai ir tocando, a gente vai conversando, ele vai tocando, então um bate-papo mediado por música. É interessante também falar que o Thiago, ele é, além de um baita cancioneiro, né, um baita músico, ele também é psicólogo de formação, trabalhou muito tempo, nos últimos anos, na assistência também, né, nos abrigos aqui de Porto Alegre. Então, um cara que também tem um trabalho, além de um trabalho artístico e musical, tem um trabalho com a questão da saúde também, né? Então, saúde e assistência. E a Isa, a gente descobriu também nesse entre saídas da residência e pós-residência, que é como diz a Thay, uma baita artista também, e pinta e desenha, e tem um trabalho bem, bem bonito
ela é bem tímida, tá, povo que está nos assistindo, então, que não faz nada, que não... Mas o trabalho dela é bem legal. Vai estar estampando a capa do nosso livro que está saindo agora, que é com os TCRs, e também a capa do livro que a gente lançou agora, nossa chamada também dos inscritos da pandemia. A gente tem recebido bastante materiais já, então se ligue no prazo, que é até o final do mês, né? Então, mandem o que vocês tiverem produzidos, né? Então, acho que para começar, assim, não sei se vocês se lembram daquele cara falecido, a Zambuja, né? Ele sempre tinha umas perguntas, assim, né, no programa dele. Vou largar uma primeira pergunta e a gente começa a conversar por aí, assim, né? Então, lá vai. Sim, tipo improviso mesmo, tá? O que para vocês é esse processo de trabalhar com a arte e a saúde? Quem é que vai primeiro? Vai lá, Thiago. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, assim, né? Eu acho que, como tu falou, primeiro, boa noite a todos, né? Uma alegria para mim estar aqui. Acho que é uma oportunidade muito importante e um diálogo muito importante de estar estabelecendo isso com quem está trabalhando no front, né, da saúde. A gente sabe que é um trabalho muito intenso, muito importante, muito complexo. Então, eu quero parabenizar todos que estão nesse momento fazendo esse enfrentamento e dizer que é uma alegria para mim poder compartilhar um pouco desse trabalho artístico com vocês, né? Mas falando um pouco sobre arte e saúde, esse diálogo, né? Para mim, eu acho que isso me atravessa muito como compositor, né? Essa experiência que eu tive também trabalhando nos abrigos, isso sempre atravessou meu trabalho como compositor, muito significativamente, assim, né? E também no âmbito, não só no sentido de poder expressar todas essas angústias que a gente vai vivendo na ponta, né? Complexidade, a gente às vezes tem que dar vazão a tudo isso, e a música sempre me ajudou muito com isso, né? A dar vazão a esses sentimentos. Também eu gosto de pensar que ela tem aspectos terapêuticos muito importantes, tanto a música como qualquer expressão artística, né? E isso é uma maneira também da gente se cuidar. Então, às vezes a gente pensa que arte é necessariamente ter uma carreira artística e estar trilhando esse caminhar, né? Mas, na verdade, arte, antes de ter esse nome, arte, ele tem essa expressão nossa, a extensão daquilo que nós somos, né? A voz mesmo é o nosso primeiro instrumento do corpo. E a gente tem que considerar que cantar no chuveiro também é arte, desenhar no caderno em casa também é arte. E isso tudo é muito terapêutico para todos nós, né? Então, deixo aqui inclusive um incentivo e um estímulo, né, a todos, a considerar que todos somos artistas, nascemos artistas, né? Morreremos artistas. Passaremos a vida inteira desenhando, cantando, pintando a vida. E eu acho que isso é importante todo mundo se empoderar disso, porque está em todos nós. E eu acho que isso também nos faz bem, assim, conseguir dar vazão, né, expressar um pouco dos sentimentos todos que a gente tem no dia a dia, através das nossas expressões artísticas. Eu agora? Então, boa noite, né? Eu sou a Isadora, como o Elisandro e a Thay já me apresentaram. E a arte, na minha vida, ocupa um espaço de preenchimento, eu acho. E ser, hoje em dia, profissional de saúde e bem como o Thiago falou, assim, de ter uma carga que a gente acaba precisando dar vazão em algum momento, né, do nosso dia, eu acho que é esse preenchimento, assim, eu me reconheço, não me reconheço como artista, né, acho muito legal, ai, tem um mosquito, acho muito legal o Thiago
ter essa ideia de que todo mundo pode ser artista, eu não consigo ainda, não acho, né? Mas eu cresci, a minha bisavó pintava, e desde pequena, assim, ela pintava em porcelana, e quando eu era pequena, assim, do alto dos meus privilégios, né, era uma criança que fazia muitas atividades. Uma delas era aula de desenho, de pintura. Só que em meio a tanta atividade, inglês, natação, essas coisas, foi se perdendo, assim. Mas a lembrança que eu tenho é que os meus pais sempre trouxeram muito a arte para dentro de casa, né? Então, a arte e cultura no geral, assim, tanto música quanto meu pai sempre ia mais para o lado da gente ficar olhando quadros de Monet, Miró, esses artistas que são os que eu me lembro de acompanhar quando eu era pequena. E depois de um tempo eu acabei realizando outras atividades e às vezes a gente fica tão alienado em concluir coisas que a gente atropela o processo e aí precisa formar na graduação, precisa especializar e tem que ser muito bom naquela profissão e a gente acaba esquecendo de outros momentos, né, que fazem parte da gente como sujeito e que nos trazem prazer, né? E eu não gosto muito de ver a arte como uma fuga, então eu gosto da expressão que o Thiago usa de ser terapêutico. Acho que é bem por aí. Principalmente se a gente for pensar no profissional de saúde, né? Principalmente hoje, no cenário que a gente está vivendo, assim. Porque se a gente realiza o papel de cuidar, a gente tem que pensar quem é que vai cuidar da gente, né? Como profissional de saúde atuante. E acho que a arte é esse preenchimento, assim, de espaços, eu me reconheço na arte, para mim hoje ela é um espaço de poder olhar e ver, olha, eu consigo, olha o que eu, né, eu tô aqui e eu acho que basicamente assim, porque eu sou, para quem não me conhece, eu sou fonoaudióloga, né, e trabalho hoje num hospital que atende pacientes, né, com Covid, já que a gente está nesse contexto de pandemia. E então ter esse espaço de arte e cultura, seja musical, seja artes plásticas, gráficas, né, é muito importante para que a gente encontre um certo alívio, né, em meio a tudo isso. Acho que me alonguei. Vamos deixar, acho que a Thay e o Elisandro participarem do questionamento agora. Eu acho que eu até ia pedir para ver o que o Thiago lembrou, assim, com isso, se lembrou de alguma coisa mais musical para gente. Sim, pensando um pouco sobre esses processos, assim, né? Me lembrei aqui, até vou mudar já era um pouco Já proposta, né? Eu tinha pensado Isso. em ir dialogando com a nossa conversa e, eu vou mudar mesmo, eu ia tocar uma outra música para começar, mas me veio uma música que é uma música nova até, que não tá nos meus álbuns ainda, né? E é uma música que eu fiz em parceria com... Na verdade, eu não fiz em parceria, foi uma tentativa de parceria que eu não consegui realizar, estava muito angustiado, estava com dificuldade de dar vazão né, a composição em si. E aí acabei fazendo uma composição para falar disso e dizer também que... para expressar um pouco o meu sentimento, assim, com relação a esse momento todo e como cantar me faz bem, assim. Então, acho que é uma música que traduz bem esse sentimento, né? Que eu falei um pouco antes.
daquilo que é terapêutico. Porque essa vivência também do virtual, ela traz a gente também um pouquinho mais para perto daquilo que é o início, né? Por exemplo, eu estou aqui na sala, onde eu venho compondo. Aqui é onde eu venho trabalhando, onde eu venho estando só, né? E hoje eu estou aqui, mas também estou com vocês. E eu acho que isso é interessante também, porque as músicas, ou os desenhos, ou as pinturas, elas começam no íntimo, né? E lá depois que elas vão ganhar esse outro lugar. Então, eu vou falar disso um pouquinho. Essa música que é uma música singela, breve. Chama Clara. E ela, como eu disse, né, eu estava tentando uma parceria com essa amiga, que é a Clara Castro, que é uma compositora mineira. E aí eu fiz dizendo para a Clara que eu estava com um pouco de dificuldade de compor naquele momento. E aí saiu essa composição, então. Clara, faz tempo que eu tento no escuro encontrar algum escudo para enfrentar o medo de não lembrar dos sonhos, me prender aos pesadelos. Clara, sai caro esquecer e não saber por que teve um começo e se tinha algum final. Clara, no meio desse breu, cantando é que eu acalmo minha alma. Faço uma pausa na correria cega que me veda a vista e torna opaca a luz do dia. Clara, clareia esse véu, me empresta um verso teu pra essa canção ficar mais clara. Oh, Clara. Obrigado. Eu fiquei pensando uma coisa aqui, essa coisa do corona e dessa coisa do espaço público, do privado, né? E da gente estar em casa e estar com os filhos em volta e o gato que passa pela frente da câmera. E o quanto a gente na saúde acaba criando, e fiquei lembrando, né, do estágio que vários residentes fazem no PAD, né, Isa, que é uma certa ruptura com esse lugar do cuidado e o espaço privado de casa, né, com a visita domiciliar, o quanto isso também pode nos dar um pouco esse gostinho de que essa separação que a gente tenta, às vezes até mecanicamente instituir, né, no cuidado em saúde, ela se torna uma barreira muitas vezes, né? A gente acaba se distanciando das pessoas naquele lugar asséptico e cheio de procedimentos do hospital, quando na verdade fazer saúde é estar junto onde a vida acontece, né? Não sei, fiquei viajando um pouco nisso. Eu sou filha de UTI, né?
gosto muito de UTI, mas quando eu passei pelo PAD, eu passei pelo SAD também, né? Que é lá do Vila Nova. Antes eu tinha a pretensão de achar que o profissional que está dentro da UTI é o que mais sofre, porque é mais difícil, porque são os pacientes mais difíceis. E quando eu passei os estágios na atenção domiciliar, que eu percebi a dificuldade que é estar dentro da realidade das pessoas, né? E perceber que a continuidade do cuidado ela existe e a gente precisa saber para onde que o nosso paciente da UTI foi, né? Qual é a condição que esse paciente está. E acho que isso que é essa fala que a Thay trouxe do distanciamento, eu imagino que está 50 mil vezes pior agora que a gente usa muitos EPIs, então os pacientes não veem o nosso rosto, então se já era complicado antes manter um vínculo, né, com pacientes tão graves, com pacientes com nível de sensório rebaixado, que mesmo que tu vá todos os dias falar com ele no leito, ele não te reconhece, essa barreira tá muito, muito pior agora, né, com essa questão do Covid, e que esses profissionais que vão em casa conseguem, né, de alguma forma, manter essa continuidade na atenção. E é difícil, não vou dizer que não é difícil ver um paciente entubado, ver um paciente sarado, mas difícil é ver que ele sai de lá e ele não teve que comer em casa. E eu acho que se a gente perde a capacidade de se sensibilizar, né, com essas questões, tanto de não conseguir estar tão perto do nosso paciente por usar 3, 4 máscaras e aventais, quanto não se sensibilizar porque a gente orientou que ele tem que enfim, ter tais e tais cuidados para não reinternar, mas que dentro da casa dele entra chuva e entra frio e ele dorme numa cama com 5 pessoas, e então se a gente perde a capacidade de enxergar o paciente como um sujeito, né, que é suscetível a N coisas aí que a gente sabe que a população daqui tá, a gente não tá fazendo cuidado. Então, acho que é isso aí, Thay. E também lembrei daquela fala que tu comentou sobre os residentes também no seminário, né, terem mencionado a falta de toque, né, de estar perto, porque a gente está, né? A gente está fisicamente lá, fisicamente a gente está a 1 metro de distância um do outro, mas a gente não está perto, né? Então, tá difícil. E é interessante pensar também, né, que como é que a gente vai sair dessa situação, né, atual que a gente está vivendo também, no sentido da presença, né, e do contato, né, porque de alguma maneira a experiência que a gente está tendo agora, socialmente, né, isso abrange todos, ela nos traz muito para o virtual, né, e é uma maneira de se manter conectado. A gente está aprendendo a usar essa ferramenta, mas ela não substitui de forma alguma esse contato, né, presencial, essa relação, né, que envolve tantos outros aspectos, né. Eu mesmo como psicólogo, assim, quantas coisas a gente observa, né, quantas coisas a gente percebe, né, nesse contato, nessa relação. Então, é importante a gente valorizar isso, porque talvez isso nos chame a atenção exatamente, né? Um dos aprendizados dessa situação de pandemia e de isolamento seja esse, de valorizar
valorizar o contato, a presença, né? Porque a relação já contribui para aquilo que é terapêutico. Vou usar a mesma expressão de novo, né? Pegando elementos enfim, da psicologia mesmo, dessa relação, né? A transferência para a psicanálise, o contato, né? Isso é muito importante, né? No desenvolvimento de uma cura, de um tratamento, né? E eu acho que é importante a gente valorizar isso, não só no ambiente terapêutico de trabalho, mas também nas nossas relações, assim. Valorizar esse contato, porque é isso que nos torna humano também, né? O ser humano é um ser social, né? A gente não só demora 9 meses para nascer, mas depois demora uns bons anos para conseguir ter alguma independência, né? E ainda assim, a gente está sempre precisando dessa relação. Então, é importante a gente, né, se atentar para isso e sair dessa considerando e valorizando essas relações, né? Estava falando do espaço domiciliar e eu, né, pelo trabalho na assistência, tive muito essa vivência também, né, de estar indo na casa das pessoas, de estar, né, me relacionando com o ambiente delas, com a intimidade delas, e isso é muito intenso, né? É um aprendizado muito grande, assim. Então, guardo com muito carinho, assim, e certamente trilhou muito a minha trajetória, assim, poder ter estado em tantas casas distintas, né? Ter me relacionado com tantas pessoas diversas nos seus ambientes, né? E eu acho isso muito rico, muito importante. Então, realmente tem que valorizar esse trabalho da ponta, né? As pessoas que conseguem se dispor, né? Se disponibilizar a estar nessa presença, né? Dando esse suporte. Acho muito importante mesmo. Bem lembrado. Eu me lembrei também que eu sempre repito todos os anos, assim, aquela passagem do Emerson Merri, que ele fala lá no Inhotim, né? Que ele fala que o encontro com o outro, ele é um encontro com uma obra de arte, né? É uma fala do Merri que é muito linda, assim, né? Se conseguirem procurar no YouTube, assim, botar Inhotim Merri, acha ela. Ele fala muito isso, né? Que o encontro com o outro é um encontro com uma obra de arte, né? E eu me lembrei, Thiago, de uma das músicas que eu adoro, assim, uma das tantas tuas, e que tem a ver com essa relação que a gente está falando agora, que é a Amora. Uhum. Ué, vamos. Eu tinha deixado. Fica aí a dica. Boa, boa. Acho ótimo. Eu tinha deixado a Amora mais pro final porque ela muda a afinação. Mas vamos aqui rapidinho. Pô, Elisandro acabando com Elisandro tudo aí. arranjando, Não, mas pode deixar para picando. depois também. Não, vamos com ela. Achei ótimo. Amora que é uma música do Leva Embora, né? Do meu primeiro disco. E eu sempre gosto de dizer que o Leva Embora tem uma relação muito importante com um projeto que eu fiz na época ainda da graduação. Foi um projeto de extensão, depois um projeto de pesquisa, que foi sobre o acalanto com crianças em acolhimento institucional. E aí o na verdade é Leve Embora, Siga Apesar, né? Por exatamente ter essa ambivalência que é muito presente nas canções de Ninar, né? Que é muitas vezes uma melodia doce com uma letra densa, né? Acho que isso é um norte para mim, foi um norte desse trabalho, e eu acho que, ou um sul, considerando que a gente está aqui, né? O sul também pode ser um norte, talvez seja mais para a gente do que o próprio norte. Mas é uma referência importante, e que bom que tu pediu. Vamos de Amora, então.
passo leve, passa breve, segue indo. Dançando pela rua, feito um pássaro que canta. E descansa na minha sombra quando cansa da cidade. Eu nasci um pé de amora na praça da esquina da casa dos pais dela. Sou profundo no mundo, pulso a gravidade. Desde sempre eu sempre quis dançar com ela, mas a terra firme não solta. Até tento, mas só mexo a copa, os meus gás, a amora eu separo num ramo mais embaixo pra ela pegar. Eu nasci um pé de amora na praça da esquina da casa dos pais dela. Sou profundo no mundo, pulso a gravidade. Sou profundo no mundo, pulso a gravidade. Sou profundo no mundo, pulso a gravidade. Ah, muito bom. Eu amo essa música. Pô, que bom, cara. Eu gosto muito dela também, é uma música muito importante pra mim. E essa coisa da gente virar árvore também, né? Porque é uma das coisas que às vezes a gente também esquece e é um momento super importante da gente estar lembrando disso, né? Nós também somos árvores, né? Pegar aquele primeiro vídeo que circulou na internet, as árvores também somos nós, né? E principalmente considerando esse momento que a gente está vivendo, né? De descaso, de desrespeito muito grande a esses entes, né, da natureza, eles que são profundos no mundo, né, e têm um outro saber, né, um outro tempo, e gostaria muito de poder ter a tranquilidade que tem uma árvore na sua existência. Então aí me projetei um pouquinho nesse pé de amora. Vou voltando a afinação aqui, mas vou tocar adiante. Vocês querem falar também um pouco, Isa, desse teu processo de porquê tu contou um pouco ali no geral sobre essa questão um pouco da tua família e tal, que também vem um pouco, de onde vem um pouco essa entrada na arte, mas do porquê também tu começou a desenhar assim e pintar nesses últimos tempos, né? Como é que eu resgatei? Então, foi
tem uma relação bem próxima com a residência, né? Eu entrei na residência em 2018 e em março. E lá por julho, a minha mãe teve câncer, né, de mama. E era muita coisa acontecendo, né? Eram 60 horas semanais de paciente crítico. E é uma coisa que eu trabalho em terapia, tá? Então eu posso falar que eu não consegui cuidar da minha mãe como eu acho que eu deveria. A minha irmã assumiu o cuidado de levar ela nas químios e na maioria das vezes eu não podia porque eu estava na residência e eu comecei a desenvolver um quadro de ansiedade, de depressão, porque é muito solitário ser residente, apesar da gente estar cercado de tanta aparelhagem, de tantas pessoas, de tantos profissionais, mas eu acho que o residente, e acredito que os que estão acompanhando vão concordar comigo, é uma carga muito pesada, porque a gente a gente quis essa formação, a gente quer absorver todo o conhecimento, né? E com certeza dar o melhor para o paciente, mas a gente tem vida fora da residência, né? A gente tenta, pelo menos, né? A gente tenta sair um pouco daquela coisa de trabalhar o dia inteiro, chegar do hospital, da unidade, e não só tomar banho, jantar e dormir para no outro dia de manhã estar lá no campo de novo. Só que às vezes não dá, né? E o desenho retornou para minha vida nesse momento em que eu precisava estar bem para estar lá onde eu me propus a estar como profissional, porque os residentes, né, são profissionais formados, e eu precisava estar bem para, se a minha mãe precisasse de mim, eu precisava estar bem para todo mundo, e eu esqueci que eu tinha que estar bem para mim. E acho que a forma que eu encontrei, não sei muito bem, foi de começar a desenhar, porque era um momento que eu ficava comigo, que eu não sei, é uma conexão, assim, que era um momento só meu, que eu não tinha nenhuma cobrança. Eu acho engraçadinho quando a Thay fala que como que a gente não sabia até hoje, porque eu nunca mostrei mesmo, porque tem aqui no meu quarto e aqui em casa tem esse aqui eu fiz, aqui atrás de mim tem alguns também. Quem vem aqui em casa geralmente vai descobrindo e agora já tive coragem de postar no Instagram e tal, mas voltando, né? O desenho e a arte em si retornou para minha vida no momento que eu precisava de um fôlego, assim, que eu precisava daquele preenchimento que eu comentei antes, porque eu estava esgotada e de novo, não quero usar como uma fuga, não acho que tenha sido, eu acho que tem sim um papel terapêutico, porque é realmente muito solitário, tanto ser residente como se perceber num quadro de ansiedade, num quadro de depressão e que a gente acha que a gente não vai dar conta, né? E eu acho que o profissional de saúde tem essa cobrança já, né? De eu não vou dar conta. Eu tenho 60 leitos, eu não vou dar conta, mas eu tenho que, porque só tem eu, porque, né? Porque os pacientes precisam de mim, porque, enfim, por N motivos a gente tem essa cobrança já de que a gente tem que dar conta, porque a gente escolheu, se propôs a cuidar, né? A gente se propôs a promover saúde, né, e atenção ao outro, e a gente acaba esquecendo muitas vezes de quem cuida de nós. E
A Suzana comentou aqui sobre o vôlei, e no meu programa, já vou fazer um link então, né? No meu programa, que era de atenção ao paciente crítico, eu acho que mais do que a gente teve muitos bons preceptores, né? Mas a gente se encontrou como turma, assim, e foi uma forma de se apoiar muito importante. E nas terças-feiras a gente montou um time de vôlei. E aí, quando todo mundo saía do plantão, assim, a gente ia ali perto, né? Tinha uma quadra ali perto do Conceição e a gente jogava um jogo mais desengonçado, né? Da história, e depois a gente ia tomar uma cerveja. E isso também é uma forma de alívio, né? De mesmo que a gente fosse falar, né, do que aconteceu na residência, no hospital, era uma forma da gente estar se cuidando. Então, eu não sei, acho que o vôlei não continuou, né, depois da minha turma, e agora na pandemia, infelizmente, não deu, mas também a arte eu acho que a gente pode colocar aí qualquer expressão, né, como o Thiago traz, qualquer expressão que te bote de frente com contigo mesmo, assim, né, que tu consiga te enxergar e pensar, não, eu preciso, né, dar uma atenção, eu preciso dar uma parada, senão eu realmente não vou aguentar. E, enfim, aí a arte na minha vida veio como um processo que me ajudou. Eu me lembro até que logo depois que a minha mãe já estava mais para o final do tratamento, eu tive uma avaliação das minhas preceptoras e elas me parabenizaram e que eu não deixei, né, todas as coisas que estavam acontecendo comigo atrapalharem, né, acho que não é essa palavra, mas o meu trabalho, né, e, enfim, mas olha, foi perrengue, não foi fácil, não foi fácil, mas enfim, eu acho que a gente tem que encontrar formas de se cuidar, assim, e a arte veio para minha vida nesse papel, assim, nesse momento, né, da residência. Elisandro, eu acho que o que faltou foi nos convidar para ir na casa dela, né? Agora tudo fica claro. Mas eu fiquei pensando assim, eu me lembrei muito do trabalho da Jéssica, que fez aquele vídeo sobre a saúde mental dos residentes e tal. E eu lembro de uma frase da Aline, eu não sei se ela está nos vendo aí, mas que me marcou muito e que eu sim. Fiquei lembrando disso que tu falou, Isa, né? Eu não cuidei como eu queria, né? Eu preciso dar conta. E eu lembro que a Aline falava uma coisa no vídeo assim tão bonita e tão profunda e simples ao mesmo tempo, que era mais ou menos assim o quanto a gente precisa pegar leve com a gente, né? O quanto a gente precisa se perdoar pelos nossos limites e aceitar o nosso limite e acolher os nossos defeitos e acolher as nossas limitações. Eu acho que a gente, trabalhador da saúde, tem muita dificuldade de fazer isso. A gente, às vezes, segue na via do super-herói aí, né? E fiquei lembrando do que é o nosso lema do LEPS, né? Que é o cuidado do outro a partir do cuidado de si, que é uma coisa tão simples e absolutamente tão complexa, né? Que a gente, trabalhador da saúde, a gente é muito talhado para cuidar do outro e a gente acaba deixando de lado esse espaço de cuidar de si, né? A gente tem, inclusive, dificuldade de morder a isca quando surgem oportunidades da gente se cuidar, né? Então, pensando na coisa do vôlei, o quanto isso não seguiu adiante, ou enfim, a própria coisa de estar aqui no show, o quanto a gente consegue morder essas iscas, o quanto a gente consegue se deixar tomar esse fôlego, né? E quanto a gente precisa aprender em relação a isso. E tomara que a pandemia nos ensine mais sobre isso, né? Nos faça ter esse momento que o Thiago falou, né? De recolher, de ficar mais sozinho, de poder pensar sobre isso. E sempre vocês estão falando também dos nossos limites, né? Os limites,
às vezes a gente tende a pensar, até porque a gente vive numa sociedade de muito estímulo, né? Em que a gente sempre tem que transcender os nossos limites, né? No sentido de... Tem muitos estímulos nesse sentido, né? De publicidade, de consumo, enfim. E a gente esquece, às vezes, que o limite é estruturante, né? Ele é onde a gente se ergue a partir dele, né? A gente se subjetiva a partir dele, né? A gente nasce dele de alguma maneira, nasce enquanto sujeito, né? E, e é importante a gente reconhecer ele, não necessariamente no sentido de aceitar e apenas, né, assim, enfim, aceitar o limite e não buscar transpassá-lo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que ele tem algo que é estruturante e também não necessariamente é ruim, né? A gente respeitar os nossos limites também, no sentido de entendendo até onde a gente pode ir, né? Isso não quer dizer que a gente não quer ir mais, mas é a gente indo, e às vezes a gente aprende também que o limite está quando a gente passa um pouquinho dele, e aí, bom, vai nesse exercício para ir estendendo um pouco mais, mas tem que reconhecer, tem que respeitar, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, para todos nós, né? Principalmente a partir dessa vivência que a gente vem tendo de que, como se o limite fosse algo, assim, todo mundo pode ser super-herói, né? A gente consome um ser humano super-herói e a gente esquece que o ser humano é exatamente atravessado pelos seus limites, né? E eu acho que isso é importante a gente reconhecer mesmo, observar o que tem de bom nisso, né? E esse cuidado que a gente precisa ter conosco para também poder cuidar das pessoas, né? Eu acho que isso é bem importante, assim. Eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco disso e na correria também a gente às vezes, né, tenta e se esforça ao máximo para dar conta de tudo e precisa, para poder dar conta de tudo, tá bem, né? Senão a gente acaba se desorganizando. Então eu acho, falaram do vôlei, né? Que eu me lembrei que também, para mim, a prática esportiva sempre foi algo bastante terapêutico também. Na minha vida inteira eu pratiquei esportes, assim, né? O futebol para mim foi uma coisa que sempre teve muito junto, assim. Cheguei a flertar com uma carreira de jogador até. E aí eu fiquei lembrando disso. A gente está falando das artes, né? Mas a gente às vezes não faz essa diferenciação com o esporte também. O futebol da praça, que é o que eu adoro, por exemplo, ele é tão futebol quanto o futebol profissional, só que ele não é uma carreira. E ele é terapêutico. E eu acho que se a gente transpõe isso também para as artes, acho que cabe esse paralelo, né? O quão terapêutico e não necessariamente isso envolve uma carreira, uma escolha de seguir, né? E eu acho que é sempre válido a gente valorizar isso, assim. E pensar também das nossas inibições, né? Pensando aqui na Isadora falando, eu demorei muito tempo para poder mostrar os meus trabalhos, né? É importante pensar também, bom, o que nos inibe nesse aspecto às vezes, né? Por que a gente tem, né? A gente tem dentro, com relação às artes, a gente tem muitos rigores, né? Tem uma relação com uma ideia de talento, né? Como se fosse algo, um dom ou algo divino, né? Ou algo genético. Eu vivo isso muito pela função dos Ramil, por exemplo, né? Bom, também é um percurso. Eu não estou aqui com meu violão agora porque eu nasci sabendo tocar o violão, né? Na verdade, eu toco violão há muitos anos e ainda estou aprendendo a tocar violão e vou aprender até o último dia da minha vida e vou aprender a cantar. E aí, agora pensando sobre o limite também, acho que uma coisa bem que também me interessa muito pensar é sobre, por exemplo, eu aprendi a cantar a partir do limite da minha voz, no sentido de encontrar ela e não buscar uma voz que não é minha. Né? Porque eu canto baixinho, eu tenho uma voz bem rouca, até mesmo o próprio projeto Tacalanto me ensinou muito a cantar com a minha voz, encontrar esse canto, né? E muitas vezes a gente fica num entendimento de que tem que ser algo muito com a partir da referência que a gente tem, né?
E eu, por exemplo, é isso, a minha voz, eu aprendi a cantar quando eu encontrei ela. E ela é cheia dos seus limites. E talvez a beleza do meu canto, assim, para mim, né, onde eu encontrei ele, foi no limite. Foi querendo cantar pequeno, foi querendo encontrar a minha voz e a beleza que tem nesse limite, né? Então, mais uma vez para a gente voltar assim, né? Eu fui longe, fiquei aqui divagando um pouco, mas voltar para o limite como algo que estrutura e que também é bonito, sabe? Eu acho que eu sempre tive medo do mar e o medo sempre foi uma referência, né? Eu tô aqui hoje, né? Se eu não tivesse medo, talvez eu tivesse morrido afogado já. Então, afogado em mim mesmo, né? Então, isso eu acho que é importante. A gente aprende a nadar porque a gente tem medo do mar. Se a gente não tem medo do mar, a gente não aprende a nadar, né? A gente acha que Que deve lindo! sair Tiago, eu acho fazendo. que tu tem 80 anos num corpinho de 30, não é possível? É possível, é possível. Eu tenho uma alma bem velha mesmo, assim. De vez em quando até me puxo as orelhas aqui em casa porque eu sou velho demais. É, parece um sábio idoso, assim, eu adorei. Me veio uma música aqui, pegando ensejo, que é sobre os limites, mas também sobre a continuidade deles. É uma música que está no meu segundo álbum, e que chama O Corpo Vai Acabar. E que eu acho que tem um diálogo bem importante, assim, com isso tudo que a gente está conversando, né? E que é um acabar sem acabar, exatamente. Vocês vão perceber, eu acho, na letra. A gente pode seguir conversando depois. Eu vou fazer o corpo, pode ser? Pode, vai lá. O corpo vai acabar depois de tanto espalhar gestos, rastros, incontáveis passos. O corpo vai espalhar, mesmo depois de acabar seus pedaços no infinito lastro, sem volta, acho, eixo e reinventa, roem novos corpos no amanhã, rebentando em muitas direções.
vai acabar depois de tanto espalhar gestos, rastros, incontáveis passos. O corpo vai espalhar, mesmo depois de acabar seus pedaços no infinito lastro. Sem volta, acho este reinventa, roda em novos corpos no amanhã, rebentando em muitas direções e brota em outras notas, reverbera em ondas vastas, margens fractais que se arranjam em outros finais. Ah, muito bom, Thiago. Já emenda outra, vai. Aproveita que tá. Não deixa o corpo esfriar. Vou fazer. Bom, essa então, eu só para comentar que é uma música que fala um pouco desses processos, né? Da continuidade, assim. Mas a gente conversa depois sobre as músicas. Vamos seguir então. Não sei o que fazer quando eu te vejo. Pesa uma bigorna dentro do meu peito. Eu tento, mas não consigo respirar. A ansiedade sempre foi o meu defeito. Quando eu me ligava, o copo tava cheio. Transbordou tudo que eu preservei.
Não vai lá, deixa o ônibus passar, fica na parada pra cruzar o olhar. Não sei o que sentir quando eu te penso. Não sei o que pensar quando eu me lembro do tempo que eu não sabia mensurar. Baile de mocinha pronta debutante, de gala o galã sorriso triunfante, vazio, um simulacro cintilante. Não vai lá, deixa o ônibus levar. Quem fui, dessa vez eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu brincando aqui com os brinquedinhos. Ai, eu fiquei aqui pensando, quando a gente trabalha no SUS, quando a gente trabalha com formação multiprofissional, a gente faz uma coleção de desafios todos os dias, assim, um leão, um hipopótamo, um bicho desses grandes por dia. E fiquei lembrando, eu comentei isso com vocês, né? Tem uma música que tem me acompanhado, assim, na pandemia, que é uma música que eu, às vezes, estou indo trabalhar, escuto, e que parece que é uma música que, sei lá, tem um efeito em mim que me dá um fôlego, né? E a gente está em tempos tão difíceis, assim, né? Tempos da gente reafirmar o óbvio, tempos da gente tentar não desmoronar, não só de Covid, mas de, enfim, do nosso laço social, assim, tão difícil, né? E como a arte surge para trazer um caminho, né? Como isso fica impossível pensar momentos assim sem a gente ter um espaço para devanear, para criar, para viajar, né? Quando a gente pensou em fazer esse encontro foi um pouco por isso, né? Como é que a gente pode criar um espaço fora do instituído, fora do formal, para a gente poder viajar juntos, né?
A Suzana estava colocando ali que saudade de um abraço, que saudade de encontrar um olhar e um sorriso que agora fica tapado por uma máscara, né? A gente ri com o pé de galinha, né? E que bom que a gente ainda tem essa possibilidade, né? De criar linhas de fuga, de criar espaços como esse, assim. Sim. É interessante pensar também, né? Esse respiro, né? Tu falou do devaneio, e me veio a imagem, assim, porque às vezes a gente fica tão tomado por aquilo que seria nossa prática, nosso trabalho, aquilo, né? Nosso compromisso, nosso dever. E aí a gente, enfim, tem poucos esses momentos, né? De suspirar um pouco, de, né? Botar o esqueleto no eixo, né? A cabeça no lugar, né? Poder, enfim, pensar, devanear, né? Ter esse momento, assim. E eu acho que a- as artes, elas têm um pouco essa potência, né? Eh, Falando um pouco mais da música mesmo, que eu venho estudando um pouco, a música, de alguma maneira, ela tem, na nossa formação, ela é muito primitiva, né? A gente, quando está ainda na barriga da mãe, assim, a gente já começa a desenvolver o aparelho auditivo, a gente já começa a se relacionar com o mundo lá fora através do ouvir, né? E esse ouvir que não é só com o ouvido, mas com o corpo inteiro, né? Na vibração do líquido amniótico. E, e como isso também nos possibilita mergulhar fundo, assim, né? Então, para mim também tem um pouco é, essa esse lugar, assim, de ouvir e me transportar, assim, para lugares mais distantes, né? Distanciar um pouquinho da vida cotidiana, dos compromissos, assim, conseguir, né, mergulhar um pouco, né, naquilo que está anterior ainda à palavra, né? Então imagina, anterior à palavra é anterior a todas essas leis, essas normas, essas práticas, né? É algo que a gente, enfim, deixa um pouco tudo de lado, assim, e volta quase que lá pro útero, né? Eu acho muito bonito essa imagem, assim, né? Me Ah, eu lembrei de te fiquei, falando. fiquei lembrando agora, falando de algumas palavras, eu fui lembrando de algumas músicas tuas, assim, tipo, ah, Suspiro, Deixa Ela Passar, tanto Leite Nata, Vai Doer e tal. Então, tu foi falando, eu fui me lembrando, assim, de algumas coisas das tuas músicas que traz muito essas questões também, né? Então é interessante, e algo que tu sempre diz, assim, né, Thiago, que o quanto essas questões que tu vai vivenciando, elas vão se transformando também em letras, né, em composições, em músicas, né. Então é interessante pensar nisso, assim, de que a vida vai nos dando elementos para a gente compor, né. Daí pensando não só o compor enquanto compor música, mas o compor enquanto compor uma vida, né. Então fiquei Sim. um pouco pensando nisso, assim, nisso que a Thay estava falando, que você estava falando. Eu sempre disse, na minha prática também como psicólogo, assim, que é, no abrigo, principalmente, né, eu trabalhei na porta de entrada da rede municipal e aí tem uma intensidade muito grande também por ser porta de entrada, né, é onde as situações de alta complexidade, de alta vulnerabilidade chegam no primeiro momento, então é uma carga energética bem intensa, assim, e eu sempre pensei assim, eu vou passar minha vida inteira elaborando essas experiências que eu estou tendo agora, né? Enfim, eu estava tendo, me desliguei do abrigo no final do ano passado, mas tive 4 anos nessa atuação como psicólogo e alguns outros anos também com projetos, fiz estágio também, né? Nessa mesma casa de acolhimento, né? E é isso, assim, eu sempre valorizei muito essa experiência pro meu trabalho como compositor, assim, né? Às vezes a gente acha, não, sou músico, né? Vou ser músico, vou viver. E na verdade a gente é muitas coisas. A gente, né? E conseguir valorizar essas coisas todas e abranger elas, né? Eu acho que é fundamental, assim, pra gente, né?
E eu, também como músico, acho muito importante, assim, esses atravessamentos todos, né? Essas experiências todas. E como eu disse, assim, lá no início, a música, antes de ser para mim uma carreira, um trabalho, ela tem uma função muito terapêutica. Compor para mim é muito terapêutico, né? Então, mesmo agora nesse início de quarentena, eu compus muito, assim, porque eu estava muito angustiado com tudo que estava acontecendo, enfim, acho que todo mundo estava, né? E eu, para lidar com essa angústia, enfim, dava vazão a isso, assim, né? Compondo. E eu acho que é importante a gente se conectar com esse compositor que todos nós somos, assim, né? Para conseguir também encontrar essa vazão, assim. E mesmo que a gente não queira mostrar para ninguém, que a gente queira guardar isso pro nosso íntimo, não deixar de fazer, né? Porque nos faz bem, né? E eu acho que todo mundo tem que cantar, tem que compor, tem que pintar, tem que desenhar, tem que fazer o que quiser. Vocês me dão muitas ideias. Eu tô com meu anotando várias coisas, porque isso é uma coisa que eu faço também. E acho que o Elisandro faz isso também, de anotar palavras e frases e ir refletindo. E desde a música que o Thiago cantou, né, agora há pouco, que falou Corpus no amanhã, e remendando em outras direções, eu fiquei pensando, tem um filósofo alemão, um teórico, desculpa, Theodor Adorno, que ele disse uma frase, ele fez um questionamento, na verdade, que como seria, né, como seria após Auschwitz. E ele fez uma afirmação que foi bem polêmica, dizendo que escrever poesia após Auschwitz seria um ato bárbaro. E foi bem polêmico porque, enfim, né? Mas eu acho que isso é uma reflexão que a gente pode trazer para a nossa conversa agora do que vai ficar, né, depois que essa pandemia amenizar, porque eu acho que vai demorar ainda para ela passar, de fato. E, enfim, eu acho que dá para a gente trazer muitos questionamentos sobre que atmosfera que a gente vai estar vivendo, né? E que prioridades, que encontros que a gente vai fazer depois que a gente passar por esse quase apocalipse, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa. E acho que o papel da arte tem um pouco desse respiro, assim, né? Da gente. Agora eu vou fazer um outro link também com outra artista que eu gosto bastante, que é a Marina Abramovic, que ela fez uma exposição, e agora a gente pode fazer um link com o contato, com o estar perto. Ela fez uma exposição em 2010 em que ela esteve presente, e presente é uma palavra que eu gosto muito, porque eu acho muito ambíguo a gente dizer que estar presente ou que dar um presente, né, são coisas diferentes, porque estar presente já é uma forma de se doar. Mas, voltando à Marina, em 2010 ela fez essa exposição em que ela ficou presente 3 meses durante a exposição, ela estava lá, e ela ficou disponível para ficar olhando para quem quisesse durante 1 minuto. E no final ela ficou 700 horas olhando nos olhos, né, do público, e o nome da exposição era A Artista Está Presente. E eu acho muito interessante como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. As interpretações que cada pessoa faz da arte, né? Eu acho que isso é o mais interessante. E
uma coisa que eu comentei na nossa conversa semana passada era sobre a obsolescência também, porque me dá a impressão de que só fica melhor, né? Que se a gente for comparar com outros aspectos, não envelhece, né? Só gera mais reflexões, só gera mais diálogos, e então não existe essa obsolescência programada que a gente está tão acostumada nesse mundo material e tal, né? E tecnológico. Então, daí agora eu vou deixar o questionamento para vocês, o que vocês acham que vai ter aí, se vai ser possível a gente fazer poesia depois do coronavírus, algo do tipo. Muito legal, Isa, porque tu tava falando e eu ia jogar essa questão também um pouco, mais ou menos essa questão para a nossa conversa, para a gente ir meio que encerrando ela, né? E tu falando dessa questão da presença e tal, e da Marina, eu me lembrei também, não sei se fica a dica, tá? Tem um programa de podcast que chama Foro de Teresina, que daí o pessoal fala sempre quando começa a falar de filósofos e teóricos, o momento cabeção. Então, o momento cabeção, que tu falando da presença, me lembrei de um escritor também, que é vivo ainda, o Hans Grumbach, que ele tem uma teoria, um conceito e tal, que ele chama de produção da presença, que é muito interessante, assim, de pensar como é que a gente produz presença nesse momento de virtualidade também que a gente está vivendo, né? Então, fiquei com isso também. Mas uma boa questão para a gente conversar e ir finalizando nossa frase. É interessante, eu adoro essa ambiguidade das palavras, assim, até é uma das coisas que me motiva a escrever, assim, né? Eu adoro encontrar essa multiplicidade dos sentidos que as palavras têm, e o português nesse sentido é muito rico, né? E o presente, ele tem muitos sentidos, né? E até inclusive tem o tempo, né? O tempo presente, né? Que muitas vezes a gente também esquece dele, né? Porque a gente fica ou numa prospecção do futuro, imaginando que é aquilo que tem que ser, ou a gente fica também numa perspectiva nostálgica, lembrando de como era bom, né? E a gente esquece de viver o momento, né? E esse momento que a gente está vivendo é um momento de viver o presente, né? A gente tem muito difícil de prospectar o futuro. A gente pode até ficar nostalgicamente no passado, né? Mas é um momento de estar em casa, é um momento de sentir cada minuto, né? É um momento de viver cada instante, assim. Eu me sinto muito mais presente no tempo presente, né? Do que eu estava antes, porque eu ficava num compromisso comigo mesmo de prospectar o futuro, de movimentar as coisas, né? E agora o mundo todo fez assim, ó, para um pouco, respira, escuta o teu respirar, né? Escuta, percebe o dia, né? Observa o dia passar, né? E eu acho que isso é importante, porque isso nos conecta de novo, né? O presente, ao mesmo tempo que ele é, né? É, literalmente. Ele também, a gente tem ele perdido também, porque foi, acabou de, mas acabou de ser, já foi, não é mais, já está sendo. Então, na verdade, também não é. Ele está sendo, né? Essa perspectiva do devir, ele está sempre sendo. E a gente poder observar esse processo, né? Eu sempre falei assim, e eu acho que os indígenas nesse sentido têm muito a nos ensinar também, né? No sentido de observar o tempo presente, de viver o presente, né? Vim conversando muito com a Jorge, minha companheira, que é antropóloga e trabalha bem próximo dos Caingan e dos Guarani aqui no estado. E acho que é um aprendizado que ela traz muito para casa a partir dessa convivência, que é o viver o presente, né? E sentir o tempo, assim. Então, eu acho que é um momento para a gente observar isso, né? E poder desfrutar dele, assim, perceber ele, porque a viagem, né? Até uma imagem bem comum, assim, no sentido de que a viagem não é chegar, né? A viagem é o percurso, né? E o percurso é o presente, né? Então, eu acho que a gente tem que poder desfrutar do caminho, né? Ao caminhar, assim. Se a gente tem pressa demais, a gente chega lá no fim
e aí fica lembrando do passado, querendo voltar no tempo. Então, e isso, de alguma maneira, poetizar a vida, fazendo gancho com a tua pergunta, é um pouco, de alguma maneira, traduzir o que a gente está sentindo no presente, né? Então, claro que a gente pode estar escrevendo sobre o passado, mas a gente vai estar escrevendo no presente, a gente vai estar revendo ele, mas aqui agora, né? E poder traduzir isso, poder descrever a vida, assim, no seu andar, é um pouco poetizar a vida, mesmo que a gente não tenha que poetizar no papel com a caneta, né? Mas é poder observar ela. A poesia tá no amanhecer, tá no final da tarde, tá nos passarinhos cantando, né? Tá no que a gente está sentindo. Então, eu acho que poetizar a vida quase uma necessidade assim nossa, assim, né? De nos manter são, assim, de poder desfrutar dessa beleza que é viver, né? E que sabe-se lá até quando a gente vai ter esse privilégio, ainda mais do jeito que a gente vem conduzindo a nossa vida, né? Então, eu acho bem importante a gente se atentar para isso, assim, sabe? E poder poetizar todo dia, o dia todo, os pensamentos, as ideias, né? Os desenhos, tudo virar poesia, né? O nosso respirar poder ser poético, artístico. Isso tudo é importante, eu acho, sabe? E talvez também poder poetizar a clínica, né, Tiago? Pensando nesse encontro que o Elisandro estava lembrando lá, né? Com a obra de arte, que é o outro que o Merri traz, mas poder entender talvez a clínica como essa possibilidade de criação, né, artística, desse encontro único. A gente sai da faculdade muito cheio de técnicas, teorias, e querendo, né, implementar muitas fórmulas prontas. E a gente vai aprendendo, e acho que quando eu brinquei que o Thiago parece um velhinho, que a gente vai aprendendo que mais do que qualquer técnica, mais do que qualquer tecnologia dura, o que fica no cuidado, né, é esse encontro, é a potência desse encontro. Que às vezes a gente pode até não ter uma história muito longa de tratamento, de clínica, de experiência, mas tem um encontro que acontece ali, que não deixa de ser um encontro poético, né? Que produz vida, que produz arte, que produz devaneio, né? Devir. Pois é, fiquei aqui pensando como dialogar musicalmente, né, com esses poemas que a gente está criando agora, né, nessa conversa aqui. E aí me lembrei, o Lisandro falou de Vai Doer, que é uma música que eu pensei, acho que a primeira música que eu pensei em tocar nesse encontro hoje foi Vai Doer. Tem que chamar a Gutia também para cantar contigo. Eu posso chamar a Gutia. Querem que eu chame a Gutia? A Gutia é minha Ah, irmã. seria lindo. Musicista, pode ficar de pezinho aqui e cantar comigo. Deixa eu ver então aqui. Ô Gutia! Ai, que coisa mais boa isso, né? Tá na sala de casa, dá um grito, chama a irmã. Vem cantar comigo. Tá vindo. Sim mesmo. Dá no palco pra isso. Vem aqui, ó. Pega um banquinho, pode ser? Pega ali um banquinho. Eu vou fazendo a introdução. Mas essa é uma música que fala desses processos, assim, né? E foi de alguma maneira uma forma que eu encontrei para poetizar também algumas dores que eu vinha sentindo, uma maneira de elaborar algumas coisas, né? E até uma vez eu mostrei para as crianças do abrigo lá e as crianças, mas que cortação de pulso. Mas é isso, né? A gente também tem que poder sofrer, né? Tem que poder respeitar o sofrer também, né? Ele também é poético, ele também é bonito, né? E às vezes a gente nessa sociedade assim, né, do consumo, né, daquilo que é o prazer ou o gozar, né?
parece que está sempre muito associado à felicidade e alegria. A gente parece que não tem tempo para sofrer, para chorar. Chorar, a gente tem uma inibição com chorar, né? A pessoa começa a chorar, tu começa a ficar desconfortável que a pessoa está chorando, e a gente já quer estancar aquele choro. E, na verdade, às vezes a pessoa só precisa dar vazão mesmo para poder chorar, né? E eu acho que é importante a gente encontrar essa beleza, respeitar essa beleza. E a gente vai, então, tocar essa música aqui, bem do formato que ela tá no disco mesmo, que é eu e a Gutia cantando juntos, vozes e o violão. Eu vou empurrar um pouquinho pro lado do microfone aqui, vai dar um barulhinho para vocês, Só para deixa ficar mais eu, perto da Gutia. só deixa eu dizer também que curtam e sigam o trabalho também da Gutia e das Três Marias, que é um trabalho lindo também, enquanto música, eu chamo tudo de cancioneiros e cancioneiras, né? Mas as Três Marias têm muito isso também, dessa coisa de uma cultura popular também muito forte. Então, acompanhe o trabalho delas também. Sim, as Marias têm um trabalho lindíssimo. A Gutia não tá ouvindo você porque eu tô com fone, daí ela não tá escutando. Agora eu compartilhei um pouquinho. Mas elas estão, inclusive, por lançar um disco, praticamente um disco duplo, que tem 20 canções, é um trabalho incrível. Conheçam o trabalho das Marias mesmo, fiquem atentos que não vão se arrepender. É muito bonito mesmo. Vamos lá então, Gutia? Vamos fazer? Vai doer, se não for, vai ressentir, vai amargar de abrir ferida na alma que não cicatriza e passa a vida toda a queimar. Se doer é porque tenho que sentir. O que não dá é pra esconder, o que não pode é se iludir. Porque rasgo o peito e não tem jeito de costurar. Porque rasgo o peito e não tem jeito de costurar. E marcar os traços, a cara, deixe impresso na retina, deságua, não guarda tanta mágoa que afoga, afaga. Aí. Muito bom, muito bom. Obrigado, Gutia. Muito massa. Eu fiquei pensando nisso de suportar a dor, né? E lembrando do limite estruturante. E, enfim, queria poder fazer uma alusão aí a Silvane, que está tendo a coragem de alçar novos voos aí, que é uma companheira querida da nossa equipe e que vai agora nos deixar. Então a gente tem que suportar essa dor, mas é por
traçar novos caminhos, e a gente fica muito orgulhoso dessa coragem, e ao mesmo tempo sabe que, como eu disse para ela hoje, vai seguir reverberando na gente tudo que a gente viveu junto aí. E aproveitar, né, Lili, de dar um super parabéns para Paola, que eu não sei se está aí, a gente não consegue ver as pessoas, mas que está de aniversário hoje, nossa residente querida. Coisa boa a gente poder comemorar a vida no meio de tanta coisa difícil que tem acontecido, né? Muito bom estar junto aqui também, conversando um pouco e pensando tantas coisas, né? Eu acho que isso é importante também, a gente não deixar de fazer, né? Encontrar formas de estar junto e poder pensar essas coisas, né? Eu gosto dessa música porque eu acho que ela não nega a dor, né? Até tem negador é uma palavra que já consta dor ali, né? Então negar gera dor, na verdade, né? E a gente tem que elaborar, né? E para elaborar a gente tem que sentir. Então, se a gente nega, a gente não sente, aquela dor vira, né, vira um ressentimento e aí depois vira um bolo no meio da barriga que a gente não consegue nem saber de onde é que vem, né? Essa música para mim foi um pouco, ela traz um pouco isso, né? De que, enfim, a gente tem que sentir, né? E aí, podendo sentir, que a gente consegue dar vazão, porque senão vira um problema muito maior lá na frente, né? E eu acho que é um momento da gente, eu acho que todo mundo tá sentindo muitas dores, né? E muitas questões é, que vêm afetando todos nós, né? Eu acho que a gente não tem que negar isso nesse momento. A gente tem que poder respeitar esse momento também de dores, né? Para aprender com elas, para não repetir também os mesmos tropeços, os mesmos equívocos, né? A gente que isso tudo também, que essas dores que a gente está vivendo socialmente nos ensinem coisas, sabe? Para a gente não repetir os erros que a gente vinha tendo antes disso tudo, né? E consiga valorizar mais o outro, consiga valorizar mais a presença, o presente, né? Os presentes. Eu acho que isso a gente tem que... Eu dizia muito no abrigo isso, era uma maneira de encontrar potência também, né? Em tantas dores, porque é um espaço com muitas dores. E aquilo que nos afeta, nos machuca, também nos fortalece, né? Se a gente consegue fazer cicatrizar, fechar a ferida, a gente tá ali a marca, ela fica a marca, fica a cicatriz, mas fecha, né? E aí a gente sai dela mais forte. E eu acho que a gente precisa conseguir fazer isso nesse momento, sabe? Sinto isso, assim, né? Eu ia dizer também, assim, estava conversando eu e a Thay aqui no chat privado, né? Que a gente podia ficar aqui mais um caminhão de horas, né? Mas é interessante também tipo, fazer esses limites e essas dores das partidas também, né? Por mais que sejam momentâneas para produzir presença em outro lugar, né? Mas acho que só para a gente ir finalizando esse nosso bate-papo, conversa, música, a gente está aqui já há mais de 1h30 quase. Só me pedir sim para a Isa ver o que mais ela quer dizer, falar, compartilhar com a gente. E daí isso o Thiago podia tocar mais uma, duas, assim, pra gente finalizar. Claro, estamos aqui para isso. Eu demoro aqui para mexer no negócio, né? Sabe que eu não sou da tecnologia. Mas então eu acho que para finalizar eu queria parabenizar vocês, a JEP, né, Elisandro, Thay, por não desistirem, né, e estarem sempre se reinventando dentro do que é possível, dentro das ferramentas que a gente tem. E o LEPS, na verdade, acho que começou no ano, né, que eu entrei na residência. E sempre que possível eu participava.
E sempre foi muito rico, assim, diálogos muito ricos para além da prática, né, clínica propriamente dita. E eu acho que para finalizar, o que uma fala que a Thay trouxe é que mais do que a gente reproduzir técnica, reproduzir algum currículo, eu acho que estar presente é o que vai fazer a gente continuar caminhando, né, lado a lado. Então, tanto com o paciente quanto com as pessoas que a gente quer ter por perto, estar presente nem sempre é se fazer presente. Então, eu acho que se fazer presente é o que a gente precisa e que não necessariamente tem receita de bolo, a gente precisa encontrar uma forma de. E eu acho que esse espaço hoje foi uma forma que a gente, eu, Thiago, junto com a JEP e a residência, a gente encontrou de se fazer presente, né, numa sexta-feira à noite, para dizer que a gente está aqui, que mesmo que todo mundo esteja de alguma forma, né, passando perrengue no Covid, a gente está aqui, a gente está disponível para ter esse contato. Então, só queria agradecer pelo convite, Thay sempre me colocando nas ótimas. Eu falei para ela mais cedo, mandei uma carinha assim, tipo, tô nervosa. Daí ela, eu também, tamo junto. Então, vocês fazem parte da minha formação e a minha formação na residência é só uma parte da minha formação como pessoa e vocês com certeza fazem parte, né, da minha formação. Então, muito obrigada. É isso. Coisa mais linda, meu Deus. Não, acho que é impossível a gente expressar o que é a alegria da gente poder investir tanto nesse projeto, que é o da Residência Multi, que há 16 anos muita gente vem investindo lá dentro do Conceição. A gente está só lá na pontinha agora, mas isso tem uma história linda e de muita luta, né, que vem ao longo desse tempo todo, e a gente poder ver aí vocês ganhando o mundo e ganhando o SUS e se colocando e os usuários tendo o privilégio de serem atendidos por vocês, faz valer tudo, né? Eu quero agradecer muito, muito, muito a Isadora, ao Thiago, ao Elisandro. O Elisandro é uma mente inquieta que está sempre inventando moda. Ele tenta nos abandonar, mas a gente não deixa. Porque é uma delícia a gente poder pensar para além do prescrito, né? Não que isso não traga desafios e dificuldades, porque às vezes dentro de uma instituição, né, cheia de protocolos e procedimentos, essas rupturas elas geram desacomodações, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Sempre o mesmo cuidado que a gente tem com os usuários, o mesmo cuidado que a gente tem no encontro com as pessoas, a gente também tem que ter no encontro com as instituições. E a gente vem tentando fazer esse caminho aí, desse cuidado de poder respeitar e ser respeitado e de poder provocar algumas rupturas, né, naquilo que está prescrito. Quero agradecer muito ao Thiago, que coisa mais deliciosa te conhecer, maravilhoso. Agradecer muito a Isadora, que eu sei que venceu muitos desafios estando aqui hoje, e um ato de coragem que a gente valoriza muito. Dizer para vocês que vocês são nossos parceiros presentes, em todos os presentes, e que a gente vai levar no coração e vamos inventar outras tantas aí, não pensem. Nós vamos parar por aqui. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite também, a oportunidade de estar aqui, né? Como eu disse no início dessa conversa, fico muito contente mesmo de poder estar tocando também nesse encontro, né, para profissionais da saúde que estão fazendo um trabalho tão importante para todos nós, né, enfrentando dificuldades também nesse momento.
não só nesse momento, mas intensamente nesse momento, né? E poder acalentar um pouco esses corações, assim, através do meu trabalho como músico, é algo que me alegra muito, assim, né? Então fico muito contente. Eu quero agradecer a vocês também pela conversa, pelos aprendizados, né? Que a gente traz daqui. E muito obrigado, Elisandro, pelo convite de novo, né? Parceiros, gosto muito de estar sempre dialogando e aprendendo contigo também, podendo conversar, gosto muito mesmo, nessas oportunidades que a gente tem. Me lembrei que a gente se encontrou em Portugal, que foi um belo encontro também, me acolheu super bem naquele momento. Eu estava lá chegando meio perdido, assim, foi muito bom para mim. Então quero agradecer mais uma vez aí a isso tudo, né? A Thay também pelo convite, pela conversa, a Isadora também, né? A Isadora que foi minha colega de colégio, não foi colega de turma, mas foi colega de colégio, né? Descobriu a partir desse encontro, então é um presente que fica de um passado que foi bom, né? E bom, fiquei aqui pensando como me despedir também musicalmente desse encontro. Uma música que eu também pensei bastante, assim, que acho que teria um diálogo importante com o estudo. É uma música que chama Andorinha, que está no meu segundo álbum, no Em Frente, e que eu acho que fala um pouco sobre esses trabalhos coletivos, né? E a importância da gente juntos conseguir fazer esses enfrentamentos, né? As andorinhas, tem aquele ditado que uma andorinha só não faz verão, né? Então acho que a partir desse ensejo mesmo, né, de que juntos que a gente vai conseguir mover as coisas, se fazendo presente para o outro, né, estando junto. Então vou tocar essa música, que é uma parceria minha com o Alércio Pereira, compositor pelotense, muito talentoso, um amigo querido também. E já que me deram a oportunidade de tocar duas músicas, eu vou então tocar essa, Andorinha, e na sequência eu vou tocar uma música que resgata um pouco no início da nossa conversa, sobre a rua, sobre o estar também em outros ambientes, né? E esse trabalho mais também da ponta, né? De estar no contato direto com as pessoas, na casa das pessoas. É uma música que chama Canto, e que fala um pouco desse olhar também da rua, né, e desse habitar, assim, desse estar. Então vamos despedir com essas duas. Pode ser? Então beleza. Primeiro então Andorinha, que eu acho que tem importante, vocês trabalham numa instituição muito grande que depende desse trabalho coletivo, que ele opere bem juntos. Então eu acho que é uma música que dialoga com esse trabalho de vocês tão importante. So many birds in the rain. A brisa ainda é leve, eu sei. Realçando a solidão. Vou com um bando cego, vou. Uma andorinha só eu sou. Uma andorinha só eu sou. Vou cantando livre sou. Cedo ao vento, ao mar, ao tom. Passo a vida a passar, procuro
procurando onde pousar. Uma andorinha só eu sou. Uma andorinha só eu sou. Asas pretas a arriscar ao céu, peito brando, amor fugaz. Mundo gira outro lar, giro o mundo ao voar. Uma andorinha vai ganhando o mar, outra andorinha canta pra avisar que vem encostando o frio, é tempo de revoar, o inverno já vai chegar. E uma andorinha só não faz verão, não faz verão. E agora então faço o canto. Me despeço aqui, queria agradecer de novo, muito obrigado. Convidar também quem gostou das músicas, quiser acompanhar meu trabalho, né, tá sempre lá nas redes sociais, no Facebook, tem o Instagram também, que eu estou sempre mantendo a agenda ali, as atividades que estão acontecendo, né? É Thiago Ramil, o Thiago é com TH, então deixo esse convite também para quem quiser acompanhar meu trabalho. Também tem como conhecer e ouvir os discos que já estão aí disponíveis nessas plataformas todas. E é isso. Muito obrigado. No centro, na rua, segue o destino. Sozinho, somente a lua sorria. Vago no silêncio, canta pra cidade adormecida do cansaço do dia a dia, da correria. Viajante, pés descalços, braços leves, voa alto, não tem cordão na vastidão do ar. Procure em vão um coração pra esquentar. Perde a razão, abraça o chão e cai.
viajante, pés descalços, braços leves, voa alto, sem direção, na imensidão do caos. Procure então a solidão pra conversar. Perde a razão, abraça o chão e vai. Valeu, muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.